Fala, parceiro. Chega mais perto aqui da boleia, porque essa história eu escutei rodando pelas estradas do Pará numa noite quente de tirar o sono até de caminhoneiro calejado. Eu sou o Zeca Estrada e vou te contar como começou o caso estranho da doutora Helena Vasconcelos, uma mulher que nunca acreditou em nada além do que podia medir, pesar ou colocar num prontuário. Mas naquela semana, lá no Hospital Municipal de Anajás, ela acabou encarando uma coisa que não cabia nas páginas de livro nenhum. A doutora Helena era dessas que chegava cedo, saía tarde e vivia com a cara marcada pelas luzes fortes da UTI. Trabalhando no setor C, que vivia meio às escuras por causa de umas quedas de energia constantes, ela já tinha visto de tudo. Só que tinha algo naquele canto do hospital que ninguém sabia explicar direito. Ar-condicionado gelava demais, equipamento falhava do nada, e de vez em quando o pessoal dizia sentir um cheiro doce, quase floral, que não vinha de produto de limpeza nenhum. Numa madrugada de segunda-feira, enquanto eu esperava descarregar umas caixas de suprimentos ali na doca do hospital, ouvi os enfermeiros comentando de um paciente do setor C. Era o senhor Osvaldo, um camarada simples, aposentado, que tinha entrado com uma arritmia leve. O homem estava bem, conversando, até pedindo café sem açúcar. Tudo indicava que ele ia sair dali em poucos dias. Só que naquela noite, o coração do velho parou do nada. Sem esforço, sem aviso, sem agonia. Silencioso como quem deita para tirar o cochilo. A doutora Helena viu tudo. Ela estava lá verificando o plantão quando ouviu a enfermeira Camila chamando. Quando chegaram no leito dele, o corpo estava frio e sem pulso. Mas o monitor mostrava o contrário. Traçado sinusal perfeito, como se o coração do homem batesse firme e calmo. A máquina estava jurando que ele estava vivo, enquanto o corpo dizia outra coisa. Aquilo deixou a doutora inquieta, mas ela respirou fundo, anotou o óbito e mandou desligar o equipamento. Depois da morte do Sr. Osvaldo, o leito 4 foi isolado, esperando limpeza. E eu lembro dessa cena, porque vi a movimentação dos funcionários quando fui deixar a última caixa. Todo mundo passando reto pelo quarto, como quem evita olhar para dentro de um carro batido na estrada. Na noite seguinte, o hospital estava quieto demais. Era aquele silêncio ruim, de estrada vazia em noite sem lua. A doutora Helena ficou sozinha na sala de checagem, revisando exames e tentando ignorar o frio que corria pelo setor. O leito 4 estava lá, apagado, isolado, sem ninguém. Pelo menos era para estar. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu a porta automática do setor C abrir sozinha. Nenhum passo, nenhuma voz, só o barulho das portas deslizando e um vento gelado tomando o corredor. Ela até pensou que fosse defeito, desses que acontecem em prédio velho, mas o cheiro, aquele cheiro doce, de flores murchas, voltou ainda mais forte. A doutora tentou ignorar, mas aí veio o som que fez o sangue dela congelar. O bip, agudo, insistente, o tipo de alarme que faz até quem está dormindo levantar num salto. E vinha justamente do leito 4, o quarto que estava vazio. Ela pensou que fosse algum restinho de energia, uma falha técnica, e pegou a lanterna. Caminhou devagar, ouvindo o som aumentar. Quando empurrou a porta do quarto, as luzes de cabeceira piscaram, como quando os faróis do caminhão pegam mau contato em estrada molhada. E o monitor, aquele mesmo monitor, estava ligado. Mostrava traçado, mostrava nome. Mostrava o Sr. Osvaldo como se ele ainda estivesse ali. A doutora sentiu o peito travar. Os equipamentos não deveriam ligar sozinhos, e mesmo que ligassem, não exibiam leitura nenhuma sem paciente conectado. Mas lá estava, linha firme, perfeita, como coração jovem em descanso.
Ela passou a lanterna pelo leito e viu a marca na almofada, como se alguém tivesse levantado segundos antes. Helena recuou um passo, respirando rápido, tentando achar uma explicação lógica. E foi nesse momento que ela ouviu o primeiro som vindo debaixo da cama. Um grunhido baixo, abafado, como alguém tentando recuperar o fôlego. A lanterna tremeu na mão dela. A doutora se abaixou devagar, mesmo sentindo o corpo pedir para correr. Não viu ninguém, só fios, poeira e o metal frio. Mas quando ela começou a levantar, algo tocou a nuca dela. Um toque gelado, seco, que não parecia humano. Ela ficou dura como poste velho. E foi aí que tudo mudou. O monitor emitiu um novo som. Não o bip de alerta, mas um ruído baixo, quase um sussurro com voz de gente. A doutora não sabia ainda, mas aquela era só a primeira noite em que o homem sem batimentos ia mostrar que não tinha ido embora. Depois daquela primeira noite, a doutora Helena já não era mais a mesma. Ela tentou seguir o plantão como se nada tivesse acontecido, mas dá para esconder medo de colega? Não dá. Até o residente Vitor percebeu que ela estava diferente. Andava com a postura rígida, como o caminhoneiro que sente o caminhão puxando para o lado e sabe que tem algo errado no eixo, mas continua até achar um posto aberto. Só que no caso dela, o problema não estava nos corredores. Estava dentro dela mesma. Na manhã seguinte, a enfermeira Camila encontrou a doutora sentada no posto de enfermagem, olhando fixo para a tela do computador. O rosto pálido, os olhos fundos. Camila perguntou se estava tudo bem. A doutora respondeu com aquela voz contida, tipo quem acabou de ver coisa que não devia. Disse que o monitor do leito 4 tinha ligado sozinho de madrugada, mas Camila jurou que não ouviu nada. Disse que o setor tinha ficado calmo a noite toda. Helena não insistiu. Só pediu para rever os registros do equipamento. Quando abriram o histórico, não havia nada, nenhum alerta, nenhum traçado, nenhum bip, como se tudo tivesse sido apagado. Isso deixou a doutora ainda pior. Ela sempre acreditou em erro humano, falha elétrica, mau contato, mas não acreditava em equipamento que apaga sozinho justamente o registro que incriminaria o próprio defeito. Eu imagino o aperto que ela sentiu, porque já passei por situação parecida dirigindo à noite quando jurei ter visto um vulto no acostamento e o tacógrafo não marcou redução nenhuma. A diferença é que no caso dela, o vulto tinha nome e tinha morrido. Passando o dia, ela decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Foi até o almoxarifado e pegou uma pasta antiga de prontuários. Queria ver tudo o que já tinha acontecido naquele setor. Achou registros de mortes estranhas, várias com parada cardíaca silenciosa, sem motivo aparente. Gente que parecia bem e simplesmente apagava. Mas o que mais chamou a atenção dela foi um detalhe repetido em quase todos os óbitos. O monitor registrava batimentos poucos minutos antes da morte, mesmo quando o coração já tinha parado. Era como se um traço falso aparecesse só para dizer que o paciente ainda estava ali. Quanto mais ela lia, mais o estômago embrulhava. Alguns funcionários deixaram anotações não oficiais, daquelas rabiscadas num canto do papel. Uns diziam sentir cheiro de flor velha, outros falavam de sombras perto do leito 4. Um deles, anos antes, escreveu: "Tem alguém chamando." Só isso. Sem data completa, sem assinatura, só a frase. A doutora fechou o prontuário com força. O medo começou a se transformar em outra coisa, uma mistura de raiva e curiosidade. Ela decidiu que ia encarar aquilo de frente, seja lá o que fosse. Voltou ao setor C e ficou encarando o leito 4 como quem encara estrada de terra fechada, sabendo que pode atolar, mas entra mesmo assim. Respirou fundo e disse baixinho, quase sem voz: "Se tem alguém aqui, eu quero entender." Como se recebida resposta, uma das lâmpadas do corredor piscou 2 vezes. Ela congelou. Não recuou, mas sentiu as pernas fraquejarem.
Na hora do almoço, o residente Vitor percebeu que a doutora estava mexendo nos relatórios antigos e perguntou se ela estava investigando algo. Ela hesitou e decidiu contar uma parte, não tudo. Falou do histórico estranho de óbitos e dos monitores que registravam traçados impossíveis. Vitor riu sem acreditar, mas depois ficou sério porque percebeu que Helena não era mulher para inventar coisa. Os dois passaram a tarde juntos analisando equipamentos, comparando datas e revisando protocolos de manutenção. Nada fazia sentido. Quando a noite caiu, Helena já estava convencida de que o que quer que estivesse acontecendo não era falha médica. Era algo maior, algo que vivia ali, naquela parte do hospital. Ela sentiu vontade de ir para casa, mas decidiu ficar. Queria ver o setor C de madrugada. Queria ver o que o Sr. Osvaldo viu antes de morrer. Vitor se ofereceu para ficar também, mas ela mandou ele descansar. Disse que podia resolver sozinha. Era quase meia-noite quando a doutora voltou ao corredor onde ficava o leito 4. O hospital estava silencioso, como estrada depois de tempestade. Tudo parado, tudo atento. Ela sentou na sala de checagem com a lanterna ao lado, esperando algum sinal. O relógio marcou 1h, depois 1h40. Nada. Até que o vento gelado voltou, levantando uma folha de papel do balcão. Ela olhou para o corredor. Nenhuma porta abriu, nenhuma janela, e mesmo assim o frio vinha forte. Foi quando ela ouviu um som que não deveria existir. Não era bip, não era sussurro. Era batida. 3 batidas leves no vidro da sala de checagem, como se alguém estivesse do lado de fora pedindo para entrar. Ela virou o rosto devagar, sentindo o coração prender na garganta. No vidro havia uma marca, uma única marca, como o dedo pressionado com força. E ela reconheceu o formato. Era igual à marca registrada na almofada vazia do leito 4. Nesse instante, o monitor desligado no canto da sala acendeu sozinho e apareceu um nome na tela: Sr. Osvaldo. A doutora não conseguiu mexer o corpo. Foi aí que começou a parte mais sombria daquilo tudo. É agora que a história desce ladeira abaixo, porque a doutora Helena, que sempre foi dura na queda, se viu diante de algo que nenhum curso de medicina ensina a encarar. Quando o nome do Sr. Osvaldo apareceu naquele monitor desligado, foi como se alguém tivesse acendido um fósforo numa sala cheia de gás. O ar ficou pesado, o silêncio ficou vivo e a doutora sentiu que tinha atravessado um limite que não dava mais para voltar atrás. Ela tentou levantar da cadeira, mas as pernas não respondiam. Ficou ali, parada, olhando aquele traçado falso piscando no fundo da tela. A linha estava perfeita, como se o coração do homem estivesse batendo com calma. Só que ele estava morto. Morto havia 2 dias. E ainda assim, ali estava o nome dele, iluminado como um anúncio de estrada. Pela primeira vez na vida, Helena sentiu que a tecnologia que ela sempre confiou estava sendo usada contra ela. A temperatura na sala caiu outra vez. Não era um frio natural. Era um frio parado, seco, como quando a gente passa por um baixadão à noite e sente que tem coisa ali no escuro observando. O cheiro de flores murchas voltou tão forte que parecia enfiar espinhos no nariz. Ela respirou fundo, abriu a porta e resolveu encarar o corredor. Mas logo na primeira passada ouviu de novo aquelas 3 batidas no vidro. Só que dessa vez vieram de trás dela. Quando virou, não tinha ninguém, nem sombra, nem vulto, nada. Só o monitor, que agora mudava o traçado como se imitasse um coração acelerado. A doutora apertou os olhos tentando achar lógica, mas o pânico começou a se instalar. Andou até o leito 4, que seguia isolado com aquela fita amarela, balançando bem de leve, como se tivesse alguém respirando ali dentro. A luz oscilou. O ambiente parecia vivo. Era como se cada parede tivesse olho. Helena se aproximou com a lanterna tremendo na mão. Segurou a fita, abriu devagar e entrou no quarto. Lá dentro o cheiro doce estava sufocante.
Ela passou a lanterna pelo colchão, pela cama vazia, pelo chão, tudo normal. Mas quando virou para sair, viu a depressão na almofada de novo, mais funda, e dessa vez ouviu claramente o som de alguém respirando perto dela. Uma respiração curta, arranhada, como se tivesse sido roubada à força. A doutora recuou até bater as costas na parede. O monitor ao lado da cama ligou sozinho. A tela acendeu num estalo e o traçado apareceu outra vez. Só que agora não era linha sinusal, era um padrão estranho, irregular, como se o aparelho tentasse reproduzir um batimento que não conhecia. E bem abaixo do nome do Sr. Osvaldo surgiu uma frase em letras pequenas, quase apagadas: "Eu não fui o primeiro." A doutora regalou os olhos. A sala inteira pareceu encolher. Ela correu para fora do leito 4, mas quando chegou ao corredor, a porta fechou atrás dela com um estrondo seco. Helena gritou por socorro, mas ninguém respondeu. O setor 6 estava deserto, nem enfermeiros, nem pacientes, nem passos distantes, nada. Só o som grave do ar-condicionado vibrando, como se respirasse junto com ela. Desesperada, tentou chamar a enfermeira Camila pelo interfone, mas o aparelho estava morto. Foi até o posto de enfermagem, tudo desligado. Os computadores piscavam como se alguém tivesse passado a mão por cima deles. Ela tentou acender a luz geral, mas as lâmpadas só piscavam, fazendo o corredor inteiro tremer numa claridade doentia. Foi aí que um som novo tomou conta da UTI. Passos. Passos lentos, sem pressa, arrastados. Vinham direto do final do corredor. A doutora apertou a lanterna com força e apontou para frente. A luz tremulou, iluminando apenas parte do corredor. E no fim, na última curva, apareceu uma silhueta. Era alta demais para ser da enfermeira Camila, magra demais para ser do residente Vitor. A sombra não caminhava. Ela deslizava, como se o chão não existisse. Helena sentiu a pele queimar. Deu 2 passos para trás, mas tropeçou no carrinho de medicação e derrubou tudo. A silhueta parou. O monitor do posto de enfermagem acendeu de novo. E na tela apareceu a mesma mensagem que tinha surgido na noite da morte do Sr. Osvaldo: "O homem sem batimentos." Só que agora havia outra frase embaixo: "Ele vem quando alguém olha." A doutora regalou os olhos. A sala inteira pareceu encolher. Ela correu para fora do leito 4, mas quando chegou ao corredor, a porta fechou atrás dela com um estrondo seco. Helena gritou por socorro, mas ninguém respondeu. O setor 6 estava deserto, nem enfermeiros, nem pacientes, nem passos distantes, nada. Só o som grave do ar-condicionado vibrando, como se respirasse junto com ela. Desesperada, tentou chamar a enfermeira Camila pelo interfone, mas o aparelho estava morto. Foi até o posto de enfermagem. Tudo desligado. Os computadores piscavam como se alguém tivesse passado a mão por cima deles. Ela tentou acender a luz geral, mas as lâmpadas só piscavam, fazendo o corredor inteiro tremer numa claridade doentia. Foi aí que um som novo tomou conta da UTI. Passos. Passos lentos, sem pressa, arrastados. Vinham direto do final do corredor. A doutora apertou a lanterna com força e apontou para frente. A luz tremulou, iluminando apenas parte do corredor. E no fim, na última curva, apareceu uma silhueta. Era alta demais para ser da enfermeira Camila, magra demais para ser do residente Vitor. A sombra não caminhava. Ela deslizava, como se o chão não existisse. Helena sentiu a pele queimar. Deu 2 passos para trás, mas tropeçou no carrinho de medicação e derrubou tudo. A silhueta parou. O monitor do posto de enfermagem acendeu de novo. E na tela apareceu a mesma mensagem que tinha surgido na noite da morte do Sr. Osvaldo: "O homem sem batimentos." Só que agora havia uma outra frase embaixo: "Ele vem quando alguém olha." A doutora entendeu naquele instante que a coisa que rondava o setor C não era um espírito comum. Era algo que usava o silêncio, os aparelhos e o medo dos vivos como entrada. Um predador, um ladrão de vida. E ela tinha chamado muita atenção demais.
A silhueta fez um som estranho, como respiração invertida. A luz piscou com tanta força que quase apagou, e quando voltou, a sombra estava mais perto, muito mais perto. Perto bastante para a doutora sentir um vento seco passar atrás dela, como o braço que atravessa o ar sem fazer ruído. Ela correu sem olhar para trás, porque entendeu que olhar era chamar. Mas enquanto fugia pelo corredor, ouviu uma frase vinda de todos os lados ao mesmo tempo, uma voz arranhada, masculina, vazia. Você viu o traço. O chão pareceu sumir sob os pés dela. E foi aí que a doutora percebeu que estava completamente sozinha com aquilo. A doutora Helena correu pelo corredor da UTI como quem tenta escapar de caminhão sem freio descendo serra. O ar parecia pesado demais, como se cada passo puxasse ela para baixo. A sombra continuava vindo, silenciosa, deslizando, alcançando sem pressa. Era como se tivesse certeza de que ela não ia sair dali. Mas Helena, mesmo tremendo, mesmo sem ar, não era mulher de desistir fácil. Virou para a sala de manutenção dos equipamentos, empurrou a porta e se trancou lá dentro. Era um quartinho apertado, cheio de cabos, ferramentas e monitores desligados. O único som era o da respiração dela, picada e rápida. Pelo vidro pequeno na porta, dava para ver o corredor vazio, mas ela sabia que aquilo estava ali, escondido em algum canto, expirando. Helena fechou os olhos e tentou lembrar de tudo que tinha visto nos prontuários. Mortes silenciosas, monitores mostrando vida onde não havia, aquele cheiro de flores murchas e a frase escrita por algum funcionário anônimo: tem alguém chamando. Ela entendeu o padrão. O homem sem batimentos não vinha atrás de qualquer pessoa. Ele vinha atrás de quem tinha visto o traço falso, quem tinha percebido a mentira nos monitores. Era como se aquilo precisasse do erro, da ilusão, para atravessar. Precisava que alguém enxergasse para então segui-la. E Helena tinha encarado de frente demais. Tinha olhado por tempo demais. A porta tremeu, bem de leve, como se um dedo tivesse batido do outro lado. 3 vezes, o mesmo ritmo que ela ouviu no vidro mais cedo. A doutora recuou até encostar numa prateleira. A luz piscou. Um dos monitores desligados acendeu sozinho, cuspindo estática. Depois, a estática virou um traçado irregular. Depois, o nome que ela mais temia: Senhor Osvaldo. A tela apagou num estalo. E então, o silêncio voltou tão forte que parecia gritar. A porta abriu sozinha. Sem barulho, sem força, sem vento. Apenas abriu. O corredor estava vazio. Mas o frio que entrou na sala trouxe o cheiro de flores mortas junto. Helena, cansada de fugir, deu um passo para fora. Outro, até parar no meio do corredor do setor C, que parecia maior do que antes, mais escuro, mais profundo. Era como se o hospital inteiro respirasse com ela. Foi então que ela viu. Não era mais sombra, não era vulto. Era a silhueta de um homem, magro, alto, com a pele cinza e o peito afundado, como se tivesse sido espremido de dentro para fora. Ele não tinha olhos, só buracos fundos, escuros, secos. E onde deveria estar o coração, não havia nada, apenas um espaço oco, como se alguém tivesse arrancado a batida dele e levado embora. A criatura ergueu o rosto, inclinando devagar, e a voz veio de dentro do peito vazio, reverberando como eco em caverna. Você me viu! A doutora quase caiu de joelhos, mas alguma coisa dentro dela, talvez a coragem de quem já segurou vidas nas mãos,
fez com que ela levantasse o queixo e encarasse. A mão da criatura se ergueu, fina como galho seco. Helena deu 2 passos para trás, mas não correu. O homem sem batimentos chegou mais perto e cada passo parecia cortar o ar. Quando a criatura tocou o ombro dela, o monitor do leito 4 no fundo do setor acendeu, mesmo sem ninguém ter ligado. A linha sinusal apareceu, viva, perfeita. E naquele instante, Helena entendeu. Aquela coisa precisava roubar o último traço de alguém. Precisava fingir vida para levar a morte. Era um parasita de batimentos. Reunindo a força que ainda tinha, ela correu até o leito 4, ignorando o frio, ignorando o som da criatura vindo atrás. Puxou os cabos do monitor, arrancou fios, mexeu na tomada. O traçado começou a falhar. A linha ficou torta, a luz piscou. A criatura parou, como se estivesse sufocando. O corredor inteiro pareceu estremecer. Helena puxou o cabo principal com força, derrubando o monitor no chão. O aparelho se apagou por completo. A criatura soltou um grito seco, sem voz, como madeira quebrando no vento. Depois, dissolveu no ar, virando uma poeira escura que se espalhou pelo chão da UTI e sumiu, como fumaça lançada no vazio. O cheiro de flores murchas desapareceu lentamente, o frio se dissipou, o hospital voltou ao silêncio normal, aquele silêncio que não olha de volta. A doutora caiu sentada, respirando como quem volta à superfície depois de mergulho longo. Ficou ali por alguns minutos, tentando entender se aquilo tinha sido real. O corredor parecia o mesmo, mas ela sabia que algo tinha mudado para sempre. O setor C tinha ficado mais leve, mais claro. Era como se o hospital inteiro tivesse sido desamarrado de um peso antigo. No dia seguinte, ninguém encontrou vestígios de nada. Nem traços nos monitores, nem marcas nas almofadas, nem sombras nos registros. A enfermeira Camila disse que a doutora estava pálida, mas lúcida. O residente Vitor perguntou se ela precisava de afastamento. Helena respondeu que não. Apenas pediu que retirassem o monitor antigo do leito 4 e instalassem um novo. Fez isso sem olhar para trás. Desde então, ela segue trabalhando. Segue firme, mas nunca mais olha para um traçado de monitor do mesmo jeito. Confere tudo 2 vezes, observa a linha sinusal como quem procura um inimigo disfarçado e, quando sente cheiro de flor velha, fecha os olhos e respira fundo, tentando lembrar que algumas coisas não têm explicação. Eu, Zeca Estrada, só te digo uma coisa. Estrada e hospital têm algo em comum. Os dois guardam silêncio demais. E às vezes, dentro desse silêncio, tem coisa que a gente não devia ter coragem de ver. A doutora viu e venceu, mas pagou o preço de nunca mais confiar naquilo que brilha numa tela. Agora me diz você, já viu algo que parecia vivo, mas não era? Antes de partir, meu amigo, já deixa o like, o comentário e se inscreve no canal, porque tem muita história boa na boleia esperando para ser contada. E se você quer mais um caso de arrepiar, corre para assistir o último roteiro que escrevi, O Chamado da Mata Paraibana. Te espero lá na próxima viagem.